Amém. Que mensagem preciosa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento e cumprimentar uma, duas pessoas que estiverem perto de você. Dar um bom dia para ela e dizer assim: que Deus te abençoe neste culto. Que o Senhor possa se agradar da tua adoração, do teu coração, da tua mente. Porque é bom estarmos juntos aqui na casa do Senhor. Que alegria, que bom estarmos aqui. Nós vamos falar com o nosso Deus, mas antes eu queria ler a palavra do Senhor no Salmo 28, versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confia o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é bom, o Senhor te socorreu, o Senhor trouxe bênção na tua vida. Feche os teus olhos agora. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelo livramento a cada dia, mas principalmente agradeça ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus. Que um dia estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou. Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor nesta manhã. E como é bom, Deus, estarmos aqui reunidos no nome do Teu Filho Jesus. Nós viemos aqui, Senhor, com o nosso coração cheio de gratidão, cheio de louvor ao Senhor. Primeiro, porque o Senhor nos alcançou. E hoje podemos dizer que a graça do Senhor é grande e intensa na nossa vida. Nós também te agradecemos porque a cada dia o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor nunca nos abandona. Senhor, que nessa manhã a nossa adoração e o nosso louvor sejam agradáveis a Ti. Que nesta manhã o Senhor se revele a cada um de nós. Que a Tua palavra, Senhor, habite ricamente no nosso coração. E que pela manifestação do Teu Espírito Santo, nessa manhã, o coração mais aflito, mais entristecido, aquele coração vazio da presença do Senhor, seja alcançado pelo Teu grande amor, Deus. Fala conosco. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor, celebrar o Teu nome. E a Tua palavra promete, garante que o Senhor está aqui no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Vamos cantar com alegria. A luz do mundo veio a esta terra, para que pudéssemos ver a glória do Senhor. Cante conosco. Luz do mundo vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Diga isso para o Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Celebre ao Senhor nessa manhã. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Por isso vim para adorar, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Eu quero ouvir vocês cantando mais uma vez isso. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Sim, Senhor, Tu és maravilhoso. Por isso, exaltado seja o nome do Senhor, exaltado nos céus, na terra, glorificado seja o nome do Senhor. Exaltamos, Senhor, o Teu nome, exaltamos a Jesus Cristo, nosso Salvador. Louvado seja o nosso Deus. Continue louvando ao Senhor, dizendo: Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Juntos. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. O que faremos? Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Amém, aleluia. Nesse tempo, nós vamos orar como igreja. Se você tem acompanhado os noticiários, tantas coisas aconteceram nos últimos dias, entre os desastres em Mariana e as consequências que têm acontecido, onde pessoas perderam as suas casas e tudo que tinham, e alguns até a sua vida, entre a barbárie que aconteceu em Paris nos últimos dias. Por isso, nesse tempo,
gente quer orar e levantar um clamor para que Deus possa se revelar com graça em meio aos desastres, em meio às catástrofes que aconteceram nos últimos dias, para que pessoas possam também, em meio às lutas e às dificuldades, encontrar ao Senhor e nele buscar consolo, que é o único que pode nos trazer o consolo de verdade. Além disso, a gente vai orar também pelos pedidos. Se você tem algum pedido durante a semana, você pode trazer, deixá-lo na sala de oração, e o nosso ministério de oração tem orado por todos esses pedidos. Mas, além de tantos pedidos, eu quero pedir para você se aproximar da pessoa que está ao teu lado, se você a conhece ou se você talvez não a conheça, pergunte o nome dela e compartilhe um pedido de oração. Eu preciso de uma oração nesse sentido. Lá em casa está tendo dificuldade, talvez alguém que ainda não conhece o Senhor, ou um problema que você está tendo na sua família, talvez na sua empresa, alguma dificuldade em meio às crises que nós vivemos. E além dos pedidos que eu compartilhei, queria pedir para você orar também pelo pedido dessa pessoa, mas de você se comprometer a orar não só aqui, nesse momento, e quando eu orar a gente encerra esse tempo, mas de você orar também durante a semana por esse pedido, porque a igreja é feita de pessoas e relacionamentos. Compartilha rapidinho aí com a pessoa que está do teu lado, algum pedido de oração que você está orando há algum tempo, bem rapidamente compartilha, e você pode orar com essa pessoa já, e aí eu encerro esse tempo de oração, orando com todos juntos, amém? Osvaldo, qual que é o seu pedido? Não vale pedir força, que senão você levanta um. Saúde. Presta. É a graça da saúde. Graça. Deus, estamos aqui juntos nessa manhã, como a igreja reunida, levantando um clamor diante do Senhor, Pai. São tantos os pedidos, são tantas as situações em que vivemos, e por isso eu quero pedir, Deus, agora, ouve o nosso clamor, Deus, como igreja, Pai. Não só pedindo por misericórdia, para que o Senhor venha se revelar em meio às crises que infelizmente aconteceram, tanto lá em Mariana, e as consequências ainda têm acontecido, como também as barbáries que aconteceram agora nos últimos dias em Paris. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor venha a se revelar de uma maneira graciosa em cada uma das situações, trazendo consolo, trazendo conforto, que o Senhor possa alcançar, Deus, cada um dos familiares, cada uma das pessoas que estão envolvidas em cada uma dessas situações, Pai. Mas ao mesmo tempo eu quero pedir por cada compartilhamento que foi feito aqui agora nesse culto, cada pessoa que compartilhou um pedido, Deus, ouve o nosso clamor, Pai. Deus, aqueles que estão enfermos, eu quero pedir que o Senhor esteja visitando-os nos hospitais, nas casas, e o Senhor, que é o médico dos médicos, possa trazer a cura para os nossos irmãos, Deus, para que em pouco tempo eles possam estar conosco aqui na Tua casa. A gente quer lembrar mais uma vez pela nossa querida Cleusa, Deus, e pedir, Deus, alcança a Tua serva nesse momento, Pai. A gente tem orado há tanto tempo, Deus, por essa situação, e a gente quer pedir, Deus, revigora, Deus, restabelece as forças, continua com ela em cada momento, em cada situação, Pai. Continua conosco durante todo esse culto, Pai, e nos ajuda a entender, Deus, e ouvir tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Pai. Por favor, Senhor, essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. És fiel, sim, tu és fiel, Rei dos reis, Senhor, sim, tu és fiel, sim, tu és fiel, ao Senhor Salvador do meu louvor, ao Senhor Salvador o meu louvor. Que coisa boa. Você pode sentar um minuto? Eu gostaria de identificar aqui aqueles que nos visitam nessa manhã. Tem gente que nos visita hoje de manhã. Já pedi para você sentar, né? Fica difícil, então pelo menos estende a tua mão assim, ó, para a gente reconhecer. Olha só, gente, tem alguns aí que visitam, e se você
está perto de alguém que visita, dá um abraço. Continua aí com a mão estendida para o pessoal poder identificar você. Você é nosso querido, querida, bem-vindo aqui na casa do Senhor. É uma família espiritual e a gente espera que você se sinta em casa, em família, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Se você nos visita hoje de manhã, aí perto de você, à frente da sua cadeira, deve ter uma filipeta ali, com uma cadastro, né? Com uma fichinha de cadastro. Você pode colocar ali os seus dados e nos entregar a saída. E nós gostaríamos de ter um canal, né, de contato com você, para tentar abençoar a sua vida, ser instrumento de Deus na sua vida. E você também pode então, ao entregar, retirar um pequeno presente da igreja para você. Queridos, esse é tempo de dízimos e ofertas, mas quero fazer alguns destaques ainda. Nós temos agora no final do ano a responsabilidade, como povo de Deus, de fazer o bem nessa terra, e desejamos entregarmos juntos aqui como igreja 700 cestas básicas e 500 brinquedos novos para as crianças também lá da nossa creche e para alguns bairros carentes. Por isso, eu queria que você fizesse diferença na vida de alguém hoje. Você pode fazer isso se você entrar em contato com a nosso Ministério de Assistência Social, e se você, como uma oferta do seu coração, vier até a igreja e dedicar algo para o Senhor. 700 cestas básicas, mais ou menos uma cesta básica está o quê? Acho que uns R$100 mais ou menos no mercado, né? Acho que é alguma coisa assim. Se você quiser, você pode inclusive colocar no seu envelope de dízimo hoje na oferta, cesta básica, e coloca ali um valor. E nós queremos juntos, né, mostrar o amor de Deus nesse Natal. Quem sabe Jesus nasce no coração de alguém por causa do teu gesto de amor nesse fim de ano. O nosso Ministério de Assistência Social pede que nós todos aqui juntos, se possível, doemos as nossas ofertas e também em espécie aí os alimentos até o próximo dia 25 a 30 aí de novembro, para que eles tenham tempo hábil de preparar as cestas e entregar para alguém antes do Natal. Então você faz parte disso. O curso Igreja, nós temos um último intensivo para aqueles que querem se tornar membros da igreja. Deixa eu fazer outra pergunta. Tem gente aqui que ainda não é membro da igreja? Levanta a sua mão, deixa eu ver aqui. Ainda tem alguns aqui, olha só. Talvez essa seja a sua oportunidade. Se você está vindo de uma outra igreja, né, está sendo transferido, vem se transferindo, Deus tem falado ao seu coração que este é o seu lugar. Você é nosso convidado. Próximo dia 21 e 22, nesse próximo fim de semana, nós teremos o nosso curso intensivo para a igreja. Sábado e domingo, 2h30 da tarde às 5h30. Você é nosso convidado. Não precisa fazer inscrição, tem de chegar aqui e a gente vai participar junto. A última coisa, nós temos também aqui, em meio à crise financeira, palestra sobre a crise financeira, sobre finanças, e os advogados cristãos estão promovendo isso agora no próximo dia 16. 16 quando que é? Amanhã? Quando é? Amanhã, eu sou ruim de data. Então, amanhã, às 19h30, aqui na capela, uma palestra sobre crise financeira, com o presidente do Grupo Delano, meu irmão Rodrigues, vai estar aqui ministrando também na nossa vida. Você é nosso convidado. Queridos, esse é tempo de ofertar, tempo de dedicar a nossa oferta, o nosso dízimo ao Senhor, como culto, como reconhecimento de que Ele é a fonte de toda bênção, de todo recurso. É Ele quem tem tocado a minha vida e a sua, tem feito toda a diferença. Se a gente vive situações difíceis, no tempo que a gente está vivendo hoje, graças a Deus, Ele é o Senhor da nossa vida, e a gente pode ter paz. A gente tem que fazer a nossa lição de casa, sim, tem que fazer a nossa lição de casa, mas Deus é bom, e o Senhor tem suprido, e tem nos sustentado, e tem feito milagre, bênção sobre a tua vida e a minha. E é por isso que a gente, num momento como esse, com alegria de coração, dedica para o Senhor, devolve para Ele em culto aquilo que Ele põe no nosso coração, a 10ª parte de tudo que Ele tem nos dado. E você é nosso convidado para, nesse tempo, adorar o Senhor com seu dízimo, com a sua oferta. E o Senhor faz um milagre com aquilo que a gente oferta, porque o Senhor faz multiplicar o meu e o seu recurso, porque é dele. E aí a obra continua
e a gente vê os milagres do Senhor se espalhando não só na nossa vida e em nossa casa, mas no Brasil e no mundo, porque Deus é tremendo e Ele faz a obra dele, é Ele quem faz. Nós vamos fazer parte do movimento que Ele quer fazer no mundo, quando a gente oferta aqui nesse momento. Então vamos adorar a Deus juntos e vamos nos dedicar em culto e adoração nessa manhã. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Declare isso. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel. Vamos colocar em pé, cantarmos a segunda estrofe. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas do céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento pedi ao Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Diga isso. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a Aleluia! Louvado seja o Senhor pela fidelidade dele na nossa vida. Você tem algum motivo que você lembra aí no teu coração de fidelidade de Deus? Consegue lembrar uma coisa? Olha, Deus foi fiel na minha vida nessa área. Tem? Então agora olha para trás ou olha para frente, né? E diz: olha, eu queria te contar algo tremendo que Deus fez na minha vida, Ele foi fiel. Olha para trás aí, fala. A gente tem que louvar a Deus, atrás ou para frente, né? Senão, se todo mundo olhar para trás, ninguém vai falar com ninguém, não é? Tá? Então agora escuta da outra parte, um motivo de fidelidade do Senhor.
Deus é fiel. Deus é fiel. Ele é fiel, não é? Agora Ele é digno de ser louvado, não só por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é. Eu acho incrível isso, né? Se a gente pudesse entender a grandeza de Deus, a soberania de Deus, quem Ele é, a gente ficaria, quem sabe, com a boca no pó, só por saber que Ele, sendo quem é, se importa comigo, com você. Não é verdade? Então agora quero orar com você, você concorda? Pai, louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Porque Tu tens sido fiel. E não importa, Pai, o que esteja acontecendo hoje, nada vai tirar do meu coração e do coração dos meus irmãos a certeza da Tua fidelidade. E mais, Senhor, as fidelidades do Senhor ao longo da nossa história são um grande apelo para que a gente continue a olhar com fé o nosso futuro. Então, nesta hora, Pai, se tiver alguém desanimado aqui, que a fé possa brotar na lembrança de quem o Senhor é, de quanto o Senhor nos ama e de como o Senhor já agiu em nossa história. Fica com cada um agora, Pai. E nesse tempo, quando vamos meditar na Tua palavra, que o Senhor abra os nossos olhos, que os nossos ouvidos estejam abertos e que o meu coração e o coração dos meus irmãos possa estar derramado aos Teus pés. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Eu tenho aqui 2 livros para apresentar aqui para vocês. O primeiro deles é de um dos pregadores, eu creio que, sinceramente, o melhor pregador na atualidade no Brasil é esse pastor Hernandes Dias Lopes. Ele é pastor da igreja presbiteriana, trabalha na cidade de São Paulo e dirige o programa de televisão da igreja presbiteriana. Os livros dele são maravilhosos e ouvi-lo pregar é maravilhoso. Aprendendo a orar com quem ora. Então, se você quer um livro devocional para você ser motivado a orar, pode ler esse livro e qualquer outro livro de Hernandes Dias Lopes. Esse aqui eu sou suspeito aqui para falar, que é o meu livro, Orações que Deus gostaria de ouvir. Eu já escrevi vários livros, mas esse é o que eu tenho um sentimento mais gostoso com ele, é o que eu mais gosto, porque nele eu falo sobre as maneiras de Deus trabalhar a nossa alma e as orações que Ele gostaria de ouvir nas nossas vidas. Se você não leu, desafio você a ler. E esse livro aqui, todos os direitos dele são para o ministério, né, dos deficientes, para os surdos, para os cegos, e ele é todo feito inclusivo. Então, para os cegos já vem o CD, o audiobook, né, para aqueles que têm deficiência visual, as letras maiores e assim por diante. Nós estamos estudando o Sermão da Montanha. A gente começou a estudar o Sermão da Montanha pelas bem-aventuranças. E hoje eu quero trabalhar na última bem-aventurança que Jesus ensinou. E ela vai estar ali no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no versículos... Se não me falha a memória, deixa eu achar aqui meu texto, tem muita coisa aqui. Uau, passei. Me perdi aqui, olha só. Achei aqui, versículos 10 a 12. E a palavra de Deus vai nos dizer assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Alguns anos atrás, eu conversei com uma senhora, ela chegou para conversar comigo, muito deprimida, muito abatida, porque a situação de vida dela no casamento estava deteriorada. E ela veio com uma dor profunda na sua alma. Ela disse assim: olha, o meu marido tem um problema com embriaguez, ele bebe demais, a gente quase não tem mais condição de conversar, de estar junto, porque a maioria do tempo que ele chega em casa, ele está embriagado, ele bebe tanto que não sente fome, não come, e quando chega em casa, ele deita no sofá e dorme. Mas essa semana eu consegui conversar com ele, disse ela, e comecei a conversar sobre a nossa vida, o nosso casamento, e de repente ele disse para mim assim: eu não aguento viver com você. Ela disse: mas por quê? O que eu fiz? Ele diz assim: você é certinha demais. Pastor, o que tem de errado a gente fazer as coisas certas? É interessante porque Jesus está falando de algo parecido com isso. Ele está dizendo de sermos perseguidos por causa da justiça. Você já percebeu que tem gente que não gosta da gente porque a gente não gosta de coisa errada? E é disso que a palavra de Deus está falando, porque de alguma maneira nós incomodamos a vida e o coração sem falar nada, só por viver de maneira correta. No mês de março deste ano, eu estive numa consulta internacional sobre a igreja perseguida, e vários pastores, amigos nossos, atuam em áreas de grande perseguição por causa da fé. E eles contaram as histórias deles e dos membros das suas igrejas. Ele não estava falando de alguém, eles estavam dizendo da história deles. Vários pastores amigos nossos. Mas o que mais me impressionou foi a conclusão de um deles. Porque com toda a autoridade, quem estava vivendo a barbárie, ele afirmou: a perseguição nunca conseguiu matar a igreja. O que pode matar a igreja é a acomodação. Você já parou para pensar nisso aqui? Esse texto que nós lemos agora do Senhor Jesus nos afirma que os abençoados, abençoadores, são os que fazem o seu compromisso com Jesus ser maior do que qualquer outra coisa, inclusive a perseguição. E esse não era um tema obscuro para os primeiros cristãos. Eles sofriam perseguição. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber que a perseguição na vida daqueles servos de Deus, ela foi crescente. A primeira forma de perseguição foi o bullying. Está na moda essa palavra, né? O bullying, que quer dizer assédio moral, né? Então o povo dizia: você agora é um cristão, né? E essa palavra cristão era cristinho, essa era a ideia, né, na língua, os cristinhos aí, e era uma palavra pejorativa, né? Assim como a palavra crente no Brasil era uma palavra pejorativa, era quase um xingo, né? E você dizia: esses crentes aí, né? Lá no Nordeste é a nova seita, né? Esse povo da nova seita, ou então o povo do livro da capa preta, né? Porque era a Bíblia que o povo carregava na mão. E isso começava como um bullying. Isso aconteceu lá, aqueles crentes, aqueles servos do Senhor Jesus, os primeiros cristãos, eles eram judeus, frequentavam a sinagoga, e dentro da sinagoga eles sofriam o bullying.
eles sofriam assédio moral, mas não parou aí, porque quando o assédio moral ele não atinge o seu objetivo, que é arrefecer a nossa fé, ele então cresce para aquilo que é chamado de segregação social. Então você agora é um gueto na sociedade, você é colocado para fora, você não pode participar de algumas coisas, você não tem lugar em alguns contextos. E talvez a gente não consiga entender esse contexto da segregação social, mas o testemunho, por exemplo, de Salomão Ginsburg, que foi um missionário tremendo lá no norte do nosso país, autor de vários hinos, ele conta a história de quando ele, um judeu que se converte a Jesus, e ele conta para a sua família que ele agora era um convertido no Senhor Jesus, que ele tinha algo novo, que ele cria em Jesus como Messias. O pai dele abre a porta da casa e diz: filho, vai embora daqui, saia daqui, não tem lugar mais para você na nossa casa. E ele então sai. Quando ele bota o pé para fora de casa, o seu pai levanta a mão e começa a recitar as maldições que estão no Velho Testamento. Maldito serás quando saíres, maldito serás quando entrares, maldito serás quando te deitares, maldito serás quando te levantares. Ele vai indo embora e o pai vai dizendo essas palavras vão enchendo o coração dele, e ele está com o seu coração ardendo, doendo, e de repente ele está caminhando na rua, e ele é cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que você é um abençoado quando alguém te perseguir por causa da justiça. E ele então é cheio do Espírito Santo, ele tem uma experiência tremenda com o Senhor, e ele está caminhando na rua e passa um guarda e diz: moço, você é tão jovem para estar bêbado desse jeito. Ele disse assim: eu não estou bêbado não, é o Espírito de Deus que está envolvendo a minha vida. Bendito sois quando te perseguirem. Sabe, a palavra de Deus está tentando nos ensinar, e isso no contexto que eles estavam vivendo, que nem sempre o mundo vai aplaudir para aquilo que cremos, pregamos e vivemos. Naquele tempo acontecia isso, quando alguém se convertia a Jesus como Messias, alguns deles eram expulsos da sua casa. Mas não é somente naquele tempo, hoje acontece em várias regiões do mundo, especialmente no mundo muçulmano, que pessoas são amaldiçoadas e expulsas da sua casa. Alguns perdem a sua família por causa da fé em Jesus. Se no mundo muçulmano você se converte em algumas regiões radicais, o pai da sua esposa vai lá e retira a sua esposa e os seus filhos da sua casa e diz: estou levando de volta porque você não é digno de ser casado com um muçulmano. Quando eu estive em Bangladesh, a maior angústia do coração de um cristão é que grupos radicais muçulmanos iam, invadiam a casa dos cristãos e sequestravam as crianças, os filhos, e levavam para outras regiões do país e entregavam para famílias muçulmanas criarem como muçulmanos os filhos dos cristãos. A gente não está falando de uma coisa que não existe hoje, ou que não existiu no passado, e Jesus está falando para aquele povo, para um tempo em que essas coisas eram tão concretas que eles podiam entender. Alguns perdiam seus bens, perdiam seus empregos, e por fim, na história da igreja primitiva, a gente vai ouvir da perseguição física e morte, tanto pelos judeus quanto pelos romanos. Mas o que Jesus queria que nós tivéssemos certeza é de que estas coisas vão continuar acontecendo ao longo da história,
porque a perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis: os valores de Deus e os valores do mundo. Você vai sofrer algum tipo de perseguição, é isso que a Bíblia diz. Por quê? Porque os valores que você traz no seu coração não coadunam-se, não batem com os valores desse mundo. Então pode ser que a sua perseguição seja um bullying, dizendo aí, olha só que negócio é esse. Mas dói, porque mexe com a gente. Às vezes a perseguição acontece dentro de casa, né? Porque as pessoas não entendem o momento de vida e a fé que a gente está vivendo. Mas a Bíblia diz que isso não é maldição sobre a nossa vida, porque Deus está vendo isso e Ele está derramando a sua bênção. Há um sistema de valores que não tem reconciliação. Palavra de Deus e injustiça do mundo, o plano de Deus e os desejos do mundo, porque os nossos valores não pertencem ao jeito de ser desse mundo, da nossa sociedade, e foi isso que o Senhor Jesus queria que entendêssemos. Em João capítulo 15, verso 18 em diante, ele diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. E lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. O sentimento que eu tenho no meu coração, e a Bíblia, ela confirma esse sentimento. A Bíblia diz que nos últimos dias virá uma grande perseguição. A gente não viu ainda essa grande perseguição. A Bíblia chama isso de grande tribulação. A grande tribulação vai envolver várias situações diferentes, questões políticas, questões sociais, vai envolver problemas da atmosfera, problemas com relação à própria natureza. É interessante quando a gente lê as profecias, né? A gente fica abismado, porque lá fala sobre uma chuva de pedras, né? Chuva de granizo, não é? Cujas pedras pesam 10 quilos. E quando a gente lê isso na Bíblia, parece um absurdo, não é? Mas você já viu como está crescendo o tamanho do granizo aqui na terra? Já tem granizo de 1 quilo. Quando bate na telha, estoura tudo. A Bíblia fala que nesses dias virá uma grande perseguição. E eu fico vendo esses eventos que estão acontecendo no mundo. Essa semana você viu aí, nesses últimos 2 dias, o que aconteceu em Paris. E eu fico pensando, qual será o desdobramento disso? Então, por exemplo, hoje pela manhã, ontem, não me lembro bem, eu ouvi o noticiário e dizia que na França tomou-se uma atitude que foi prender e expulsar todos os líderes muçulmanos radicais. Ok, tem razão, eu também faria isso, né, pensando humanamente. Mas sabe qual vai ser o efeito disso? O efeito lá no futuro vai ser a quebra do conceito de liberdade religiosa. Na Inglaterra você pode ser preso hoje, justamente por causa dos conflitos religiosos, se você pregar que há um único caminho. Há pastores que já foram presos, porque pregavam que Jesus é o único caminho.
porque você só pode pregar que ele é um dos caminhos. Perseguição vai acontecer, não somente na forma de bullying, isso vai crescer. E Jesus, desde o começo, ele estava preparando o seu povo. Quando vivemos os valores de Deus, a ira vem no coração dos outros, porque o pecado é denunciado até quando não falamos. Você não precisa falar nada. Pelo simples fato de você viver aquilo que você crê, você já é condenado. Eu me lembro de uma jovem, anos atrás, num grupo de estudos na sua universidade, ela estava fazendo um mestrado naquela época, e ela então falou, como jovem solteira cristã, que ela tinha um voto de só praticar o sexo dentro do casamento. E então ela começou a sofrer o bullying de todos os seus colegas. Você é louca, o que é isso? Maluca, papapi, papapá. E um belo dia ela se encheu e disse assim: olha, vocês falam tanto de liberdade, então me deem a liberdade de viver segundo os meus valores. Mas se você vive segundo os seus valores, você é criticado, condenado. Agora, se você questionar o valor de alguém, então você está querendo colocar pela goela deles a sua religião. Mas eles podem questionar os nossos valores. Por isso Jesus profetizou em Lucas 21, antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, e então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Ele preparou os seus discípulos em várias ocasiões, não foi essa a única. Ele queria que os seus apóstolos pudessem preparar também o povo de Deus para os momentos que viriam. João 16 diz assim: eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. 1 João 3 vai dizer assim: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. 2 Timóteo 3 vai dizer assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 1 Tessalonicenses 3, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. O que Jesus estava tentando nos ensinar é que, assim como os profetas foram perseguidos por causa da mensagem que anunciavam, nós, os profetas de hoje, seremos perseguidos. Eu não tenho uma boa notícia para você. A nossa fé incomoda. E você não precisa falar nada, é só viver a sua fé, e isso vai incomodar. E nem por isso a Bíblia fala para a gente odiar aqueles que nos perseguem. O que a Bíblia fala para a gente fazer? Amar. Porque no meio da perseguição, Deus vai trabalhar graça sobre a tua vida, de tal maneira que vai quebrantar o coração que está endurecido. Quando eu era garoto e estava na escola ainda, e lá na escola pública estudava à noite, trabalhava de dia, quando eu chegava
lá nos quadros da escola tinha uma charge, todo dia. Tinha um cidadão que chegava mais cedo só para fazer a charge. E essa charge sempre tinha dois personagens, eu era um deles. Era o Pastoreco, né, e o Feijão. O Feijão era o meu amigo. E aí ele fazia uma charge, sempre uma charge da nossa fé, da Bíblia, daquilo que a gente falava, daquilo que a gente vivia. Todo dia era um momento de graça, todo mundo chegava mais cedo na classe, só para ver a charge, não é? E dar risada. E quando o professor chegava, ele tinha que apagar a charge, e alguns tinham dó de apagar a charge. Então, normalmente apagavam a lousa da frente e a lousa lateral deixavam lá. Então, ele fazia o começo da história, que não era tão engraçada na primeira lousa, e a mais engraçada ficava na segunda lousa lateral, por todo o período. E assim acontecia. Mas aquele mesmo rapaz que escrevia charges, um belo dia pega a sua cadeira, coloca lá do meu lado, no meio da aula, não está nem aí com o professor, e ele começa a abrir o seu coração comigo, falar das coisas que estavam acontecendo na minha vida, na vida dele, e pedir para que eu orasse por ele. Daquele dia em diante a charge acabou. Mas o interessante é que mesmo quando a gente vive essa fé que incomoda, a palavra de Deus e o Espírito de Deus estão trabalhando no coração das pessoas. E é por isso que a Bíblia diz para a gente amar aqueles que nos perseguem, porque Deus já está trabalhando no coração dessas pessoas. E se alguém começar a ficar muito irado com você, então se alegre, diz a Bíblia. E vai lá e ore: Senhor, louvado seja o teu nome, que o Senhor está quebrantando esse coração, essa pessoa nem viu. Não está nem percebendo do que o Senhor está fazendo na alma dessa pessoa. O que o Senhor queria que nós fizéssemos quando toda perseguição vier na nossa vida? Primeira coisa que a gente vai aprender que o Senhor queria que fizéssemos é que Ele deseja que a perseverança e a fidelidade sejam as marcas do verdadeiro cristão. Você é bem-aventurado quando a sua fé está acima de tudo e todos, até da perseguição. E o que Ele deseja é que haja fidelidade e perseverança no meio da luta. Mateus 24 diz assim: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É alguma coisa tremenda que está aqui. Jesus está dizendo que por causa da perseguição, algumas pessoas vão se escandalizar. E Ele está falando de crente aqui, que vai ficar tão magoado, tão doído, tão perturbado com aquilo que está acontecendo, que vai se afastar do Evangelho. E mais, ele vai começar a odiar o próprio Evangelho. Porque quando a gente se afasta de Jesus, para poder viver com aquilo que a gente já experimentou do Senhor, eu tenho que criar dentro de mim uma defesa muito grande. E é por isso que eu me torno a pessoa mais crítica possível da palavra de Deus. Porque senão eu não consigo conviver comigo mesmo. E a palavra de Deus vai dizer que alguns não vão se escandalizar, mas serão falsos profetas. O que é isso? É que há pessoas
que vão tentar transformar o Evangelho de Jesus em algo mais palatável para o mundo. Então a gente flexibiliza as coisas. A gente não segue a moral da palavra de Deus. A gente não segue integralmente os valores da palavra de Deus. A gente cria um caminho filosófico dentro, quem sabe até das Escrituras, porque vão pegar versículos aqui e acolá, e serão tremendamente persuasivos, diz a Bíblia. E começarão a falar coisas estranhas. A Bíblia chama essas pessoas de falsos profetas. Eu ouvi uma entrevista de eu vou chamar de ex-pregador evangélico, porque eu não consigo entender aquilo, em que a pessoa estava lá naquela entrevista, se ufanando, dizendo que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela, ser abusado quando criança. Pregador famoso. E quando a gente lê os atuais escritos, que não tem nada a ver com os antigos escritos desse pregador, a gente vê exatamente o que Jesus falou. Pessoas que vão tentando achar desculpas para os seus erros, para as suas falhas, e vão flexibilizando a palavra de Deus, e se tornam falsos profetas e levam pessoas junto. Eu fiquei sabendo de um outro colega, pastor, que eu admirei como pregador assim, tremendamente, que era pastor de uma grande igreja na cidade de São Paulo. Mas nas últimas declarações dele, textos dele tão azedos, tão estranhos, e a última notícia que eu ouvi é que a igreja dele fechou, porque as suas ovelhas não aguentavam mais ouvi-lo pregar. Existem falsos profetas, e eles se levantam porque não conseguem mais manterem-se nos valores da palavra de Deus, e querem achar um caminho intermediário. E toda vez que eu tento achar um caminho intermediário, eu me afasto de Deus, porque não há como viver mais ou menos com Jesus. Ou você tem a sua vida entregue integralmente nas mãos de Deus, ou você não tem nada. Com Deus é tudo ou nada. Não dá para ser mais ou menos servo de Deus. Assim como não dá para a gente ser mais ou menos marido ou mais ou menos esposa. Que hora a gente está com a esposa, ou hora está com o marido, depois a gente está com todo mundo lá, com os outros, né? E dizendo, não, mas você é o amor da minha vida. Que nada. É para matar esse negócio. Não é verdade? Não dá certo. É nesse nível que a palavra de Deus traz a nossa fidelidade. Na verdade, o Velho Testamento diz que quando não há fidelidade, nós nos prostituímos espiritualmente. Filipenses 1 vai dizer assim, Paulo vai dizer sobre a sua fidelidade: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Eu acho tremendo, eu já preguei outro dia, nesse ano aqui, né? Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo,
mas também de sofrer por Ele. É interessante que os apóstolos, os discípulos de Jesus, entendiam que era um privilégio sofrer em nome de Jesus. Não é que a gente é masoquista e gosta de sofrer, nunca vi ninguém gostar de sofrer. Mas é que eles entendiam que a promessa de Deus se cumpria na vida daqueles que estavam passando por tribulações e viviam a fidelidade na presença de Deus. Porque eles compreendiam que eles estavam de alguma maneira construindo o reino de Deus nessa terra, levando a palavra de Deus e implementando uma nova visão de si mesmos e do mundo. A palavra de Deus em Lucas 21:19 diz assim: é perseverando que vocês obterão a vida. João vai dizer uma coisa muito interessante. João vai dizer assim: e saíram de nós para que soubéssemos que nunca foram dos nossos. A igreja era muito forte nisso. Ela entendia que quando alguém abandonava a fé, era porque nunca havia de fato nascido de novo. Porque aquele que é nascido de novo não consegue abandonar a fé. Ele pode ficar afastado do Evangelho, mas ele tem que voltar, porque alguma coisa dentro dele está ardendo o tempo todo, por causa da presença do Espírito Santo que está dizendo: aqui não é teu lugar, aqui não é teu lugar, aqui não é teu lugar, aqui não é teu lugar. 1 João 2,19 diz assim, exatamente isso: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas ele também promete bênçãos especiais. Jesus promete bênçãos especiais àqueles que são fiéis em todo e qualquer enfrentamento da vida. Porque o reino do céu se revela em duas grandes dimensões. O reino do céu se revela aqui e agora. Eu já estou vivendo no reino de Deus. Eu não vou viver só na eternidade no reino de Deus. O reino de Deus está mais perto do que você pode imaginar, porque se você tem Jesus no coração, Ele está aí dentro da tua alma. E onde você vai andando, você leva com você o reino de Deus e deixa as marcas do reino de Deus por onde você passa. E há uma segunda dimensão, é o reino eterno do Senhor, quando nós estaremos por toda a eternidade na presença do Senhor. E Jesus promete que nessas duas condições, a presente e a eterna, aquele que está firme, fiel a Jesus, será abençoado. Há uma honra e uma graça da gente ser fiel ao nome do Senhor Jesus. Atos 5:41 diz assim: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, o nome de Cristo. E todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. É tremendo isso, porque lembra aquele meu amigo que falou lá em março, olha, a perseguição nunca conseguiu matar a igreja. O que mata a igreja é a acomodação. Porque quando a gente está passando por batalhas dessa maneira, e a gente está se firmando em Cristo para poder resistir a essa batalha, Deus derrama tamanha graça sobre nós, a alegria da salvação está dentro da nossa alma, que a gente se levanta com mais ousadia e prega o Evangelho com mais firmeza ainda, e a palavra de Deus flui cheia de graça na nossa vida. É isso que a Bíblia está ensinando.
A palavra do Senhor vai dizer que não apenas Ele nos dá essa graça, mas Ele nos consola ao mesmo tempo. 2 Coríntios 1:5 diz assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. É tremendo isso. Você já passou por uma batalha muito intensa e você está naquela angústia, você tranca a porta do teu quarto e vai falar com Deus? E você chora na presença de Deus, e você se derrama ali. E é interessante porque quando você vai sair do quarto, nem sempre o problema está resolvido, e nem é no dia seguinte, nem na hora seguinte. Às vezes há lutas que você vai enfrentar durante anos. Mas toda vez que você entra na presença do Senhor, se derrama sobre você a consolação do Espírito. E algo sobrenatural de Deus vem sobre a tua alma. E você não se levanta do mesmo jeito que você chegou. Você se levanta cheio da consolação de Deus. É isso que Paulo está falando. No meio da perseguição, nós somos cheios da graça, nós somos cheios da consolação. E Ele confere, Deus confere a nós uma proximidade maior e mais intensa. 1 Pedro 4,14 diz assim: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Você lembra da história do Salomão Gisburg? Que ele sai de lá ouvindo a voz do seu pai: maldito serás, maldito serás, maldito serás. E ele sai entristecido, angustiado. E o que Deus faz com ele? Ele escreve isso no seu diário. Ele é cheio da glória do Espírito no seu coração. É como se Deus estivesse dizendo: olha, você está ouvindo todas essas maldições? Eu estou transformando em bênção sobre a tua vida, porque eu estou me derramando sobre você. E para que ele não achasse que isso era uma coisa da cabeça dele, passa um guarda e diz assim: menino, você é tão novo e está bêbado desse jeito. Ele diz: não estou bêbado não, não bebi nada, eu estou embriagado do Espírito Santo de Deus. Há bênçãos no meio das perseguições e das batalhas. A palavra de Deus vai nos dizer que Ele nos transforma em testemunhas especiais com grande poder e autoridade. Lucas 21 diz assim: será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, e que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes, amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte, e todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nem um fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Alguns meses atrás, e até o próprio Miguel pregando aqui, ele contou essa história. Ele, junto com alguns irmãos, foi levar mantimentos a um lugar de refugiados, e ele estava com alguns dos discípulos de Jesus que se converteram com ele, e eles começaram a dar o seu testemunho, e a falar do que Jesus tinha feito na vida deles. E um ativista que estava lá naquele lugar, quando ele começou a pregar com a Bíblia aberta, jogou uma granada, e a granada caiu na Bíblia, sem o pino, mas ela não explodiu. E aquele
servo de Deus, Miguel, esteve aqui conosco, pegou a granada na mão, sem o pino, e disse assim, olha, acabaram de jogar isso aqui. E ela não explodiu, porque o Senhor Jesus está impedindo que ela exploda. Só para vocês entenderem que há salvação em Cristo Jesus. Há um poder especial que Deus derrama sobre a vida dos seus servos. Pode ser que um dia uma granada dessa exploda. Eu não estou dizendo que não vai nos machucar. Eu estou dizendo que Deus derrama um poder e uma autoridade diferente sobre as nossas vidas. Nesses lugares de maior perseguição, a gente vai ouvir dos maiores milagres que Deus está fazendo na atualidade. Alguns dos jovens da nossa igreja que foram para a Índia, ficaram admirados, porque um deles disse para mim assim, pastor, eu já orei por muita gente aqui no Brasil, mas quando eu orava lá na Índia, a gente era curada. Eu não estou entendendo, porque naqueles lugares de maior perseguição, a maior graça de Deus sendo derramada, para testificar a glória do Salvador, Jesus Cristo. Por isso, vocês são abençoados, abençoadores, quando a fé que vocês têm está acima de toda e qualquer perseguição. Mas a Bíblia conclui aqui essas ideias, dizendo que essa bênção, ela vem agora e também no porvir. Em Mateus 10 diz assim, respondeu-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Eu acho tremendo esse texto, porque Jesus deixa claro que ele não está espiritualizando o texto, porque ele repete casa, irmão, irmã, para dizer assim, ó, aqui eu vou estar derramando a minha graça. Tem um ditado popular que diz assim, o diabo toma com uma mão e Deus derrama com as duas, e abençoa com as duas, né? Mas o maior de todas as bênçãos é a eternidade, e o reino de Deus na eternidade, e o privilégio de julgar as nações. É tremendo, há vários trechos aqui da Bíblia, eu sei que o meu tempo está terminando, mas eu tenho que ler esses trechos da Bíblia para você. 1 Pedro 4 diz assim, o julgamento já começou. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem.
2 Coríntios 4 diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Apocalipse 2:10 diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E Mateus 19, verso 27 em diante diz assim: e então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? E Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que estiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Uau, li um monte de texto da Bíblia para você hoje. Porque falar de perseguição só com a minha voz não significa nada. Mas se as promessas de Deus estiverem no teu coração, no meio da batalha, da luta, do sofrimento, da perseguição, das dificuldades, uma nova esperança vai surgir, porque eu sei em quem tenho crido, e estou seguro que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, diz um hino muito conhecido. Nessa manhã eu queria orar com você. Às vezes a perseguição, ela se revela num ataque de Satanás na nossa vida. Porque a primeira perseguição, ela é espiritual. É quando Satanás vem e tenta nos machucar, mexendo em áreas da nossa vida. É um ataque do maligno. Ele não pode tocar na gente, porque a palavra de Deus diz que Ele não toca em você, porque você pertence a Jesus. Mas Ele começa a tocar nas tuas coisas, Ele começa a tocar no teu círculo de amizades. Às vezes, se tem alguém que não é salvo no Senhor Jesus, Ele toca nessa pessoa dentro da tua casa. Essa é a primeira perseguição. E a gente está no meio dessa batalha todo dia. E às vezes, a tentação, porque o objetivo da perseguição é o desânimo, é a apostasia, a gente abandonar a fé, a gente perder a esperança, a gente perder a alegria da salvação. Mas quando a gente ouve as promessas de Deus e reafirma a nossa fé em Jesus, a graça de Deus vem, porque Ele disse: você é um abençoado. E quando a gente se levanta como abençoado, Deus nos faz ser abençoador mesmo no meio da batalha. A gente está vivendo um tempo difícil aqui no Brasil. Você vai enfrentar batalhas profissionais, financeiras. E quando as batalhas profissionais e financeiras entram dentro da nossa casa, outras batalhas vêm. Desestrutura, não é? Tem que mudar de padrão de vida, tem que mexer num monte de coisa, desestrutura. Mas essa é a hora da gente se apegar nas promessas de Deus. Essas promessas são para aqui agora e são para a eternidade. O texto que a gente leu por último, para mim é incrível. Jesus vai dizer assim: olha Pedro, você que deixou tudo por minha causa, não fica preocupado não. Um dia
o trono de Deus vai se revelar. E vocês vão se assentar comigo nos tronos. E o juízo vai acontecer com vocês como jurados, junto comigo. E até Israel vai ser julgado. E vocês vão estar lá como juízes dos servos, como servos fiéis do Senhor, juízes. Eu não entendo muito bem isso, mas o que eu entendo é que Jesus estava dizendo: Pedro, você não consegue entender o que eu estou fazendo. Então creia que tem coisa muito boa da minha graça aqui e por toda a eternidade. Quero orar com você hoje. Não sei o que está acontecendo na tua vida. Chegou aqui com o coração apertado. A promessa de Deus é que você é um abençoado, abençoador. Toma posse disso. Eu sou um abençoado e sou um abençoador. Mas pastor, você não sabe o que está acontecendo comigo. Palavra do Senhor Jesus. Só li a Bíblia hoje. Só li a Bíblia. Nem preguei. Só li a Bíblia. Então fica de pé agora. Quero orar por você. Porque você é um abençoado, abençoador. E se tem alguma situação de perseguição na tua vida, tem alguém que está te machucando, tem alguém que está te perturbando, a gente vai abençoar essa pessoa em nome de Jesus. Você concorda com isso? Senhor, está doendo aqui, mas eu quero abençoar, e diz o nome da pessoa, em nome do Senhor Jesus. Às vezes é uma crítica que machuca. Você vai dizer: Senhor, eu quero abençoar essa pessoa que está me criticando dessa maneira, em nome do Senhor Jesus. E se você puder concretizar essa bênção, dizer assim: Senhor, abençoa a casa dessa pessoa, abençoa o coração dessa pessoa, abençoa, porque você é um abençoado, abençoador. E se tem algum medo dentro da tua alma, você vai descansar nas mãos do Senhor, vai dizer assim: eu sei em quem eu tenho crido, e estou seguro que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Querido Senhor, nós estamos reunidos aqui na autoridade do Teu nome, Jesus. E é a Tua presença no meio do Teu povo que faz com que esse lugar seja santo, porque o Senhor é quem nos santifica. E a Tua palavra falou sobre perseguição, e nós lemos tantos trechos da Bíblia, e nós temos visto, Senhor, a perseguição nos dias de hoje como talvez nunca alguém pôde ver em tempo real, na televisão, gente sendo morta por causa do Evangelho, gente sendo morta por causa da fé, gente sendo morta porque tem um estilo de vida diferente. Mas nessa hora, Pai, eu sei que o Senhor tem um plano salvador, e eu quero te pedir, Senhor, abençoa essa gente em nome de Jesus, e que a cegueira que está nos olhos deles possa, Senhor, ser curada, e que se abram os olhos para que eles possam ver Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Ó Pai, eu quero colocar agora os meus irmãos que estão aqui. Tu conheces a vida deles. Eu te louvo, Pai, porque ninguém está sendo ameaçado de morte aqui. Louvado seja o Teu nome, porque não temos ainda que resistir com o nosso próprio sangue. Mas, Pai, às vezes há batalhas, há lutas, há sofrimentos, há palavras que são palavras doídas dentro da alma, há oportunidades que nos são tiradas simplesmente porque cremos em Jesus. E eu quero te pedir agora, Pai, que a Tua promessa se cumpra. O Senhor prometeu que daria 100 vezes mais, então dá 100 vezes mais, Senhor, e glorifica o Teu nome. Mas eu quero te pedir que não apenas nas coisas materiais o Senhor assim faça, mas que o Senhor revele graça, sabedoria,
poder, unção do teu Espírito na vida desses teus filhos, para que o reino de Deus se manifeste integralmente nessa terra. Fica conosco, Pai. Dá-nos a tua paz, a tua alegria, a alegria da salvação. Ó Pai, que cada um dos teus filhos, como Salomão Ginsburg, possam sair nessas ruas, e as pessoas até imaginarem que estamos embriagados, mas a gente saiba que nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Fica conosco, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Dá a mão para quem está perto de você e canta essa canção de louvor a Deus agora, mas coloca o teu coração, porque você é um abençoado, abençoador. Fala para quem está perto, você é abençoado, você é abençoado, você é abençoado, abençoa outros. Está do nosso Deus, bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Peça isso ao Senhor, e o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, Senhor, ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara, Senhor, esta nação é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Diga ao Senhor, só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Repita isso mais uma vez. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Com mais vontade agora, diga isso. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja. A congregação. Altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Vamos ao Senhor, esse culto é todo para Ele, esse especial que temos a sua presença. Antes de você ir embora, eu quero orar contigo, mas um pouquinho antes ainda, queria pedir para você, se você puder, talvez ficar um pouco mais conosco. A partir de hoje, nos cultos da manhã, durante o intervalo entre um culto e outro, nós vamos começar um movimento de oração, com aqueles que estavam no primeiro culto, aqueles que estão chegando para o segundo culto, orando para que Deus possa trazer um despertamento espiritual sobre a nossa nação. O Ministério de Oração e a Diná vai estar conosco aqui, conduzindo todo esse tempo. Se você tiver interesse em participar conosco, fica um pouquinho mais. Quando terminar o momento de oração, você vai para casa, e aqueles que estão chegando podem nos acompanhar também nesse tempo.
que você, no final desse culto e após essa oração, venha aqui para frente conosco e nós começaremos esse movimento de oração na nossa igreja aos domingos também. Amém? Feche seus olhos. Senhor, queremos te agradecer por esse curso tão especial e pedir, Deus, que o Senhor continue conosco em todos os momentos. Deus, eu quero agora agradecer por esse tempo que pudemos ter na sua presença e pedir, Deus, que as bênçãos do Senhor e as consolações do teu Santo Espírito sejam conosco agora e para todos sempre, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E você que tiver interesse em participar conosco no tempo de oração, vem aqui para frente, junto com a Dinapes, com o Ministério de Oração. Obrigado.